Hoje quero contar pra vocês uma treta que ela já aconteceu há quase 30 anos. Cara, pra vocês terem uma ideia, essa é uma história de rejeição, poder e orgulho ferido, que envolve um dos maiores ídolos que o Brasil já teve. De um lado, uma garota de 19 anos, que estava vivendo um sonho do lado do maior piloto que o Brasil já produziu. Do outro, uma família poderosa querendo manter o controle total sobre a imagem do seu ídolo. Um velório que virou circo, uma cadeira vazia, uma namorada tratada como se fosse uma penetra na festa, e uma série da Netflix que jogou gasolina nessa fogueira em meados de 2014. Agora fica a dúvida, quem será que está certo nessa batalha? Adriane Galisteu ou a família Senna? Hoje eu vou mostrar os dois lados dessa guerra fria que dividiu opiniões e que pelo jeito não vai acabar nem tão cedo. Vamos voltar um pouco. Vamos falar agora sobre março de 1993. E eu quero que vocês imaginem junto comigo. Adriane Galisteu, uma modelo desconhecida de 19 anos, que estava lá segurando um guarda-sol promocional no Autódromo de Interlagos, fazendo algum, não vou falar bico, mas algum freelancer da marca. E o Ayrton Senna, com 33 anos, no auge da fama. Ele acabava de ganhar mais um GP em casa. E de repente, os olhares se cruzaram no meio daquela muvuca toda. Dias depois, eles se esbarraram numa festa na boate chamada Limelight. O Senna, que era conhecido por ser bem tímido e discreto nos namoros, mandou um convite que pegou a Adriane de surpresa. Que tal passar um fim de semana na casa dele em Angra dos Reis? Quando eles voltaram, parecia que a vida da Adriane ia continuar na mesma. Tanto que na semana seguinte, ela já estava na Paulista distribuindo chocolate de Páscoa num semáforo. Isso era um trampo de promotora, assim como o anterior lá no autódromo. Foi justamente enquanto ela estava trabalhando que o jornalista chegou perguntando o que tinha rolado entre ela e o piloto mais famoso do Brasil. Cara, ela disfarçou na hora, mas o destino já estava bem traçado. O que selou de vez o romance foi depois que o Senna ele ganhou o GP da Europa, aconteceu uma corrida épica, onde ele largou em quarto e já na primeira volta ele assumiu a liderança, na chuva, deixando os outros pilotos comendo poeira. Ah, e um detalhe impressionante, o Senna ele adorava correr nas chuvas. Quando voltou para o Brasil, ele nem perdeu tempo, foi direto na casa da mãe da Galisteu e pediu a mão dela em namoro, no estilo bem a moda antiga mesmo. A partir daí, ele colocou ali um status mais sério para os dois, e eles acabaram colando muito ali e a química deu muito certo. E a partir daí, as coisas mudaram definitivamente. Ela começou a viajar diretamente com ele para todas as corridas e eventos que ele tinha. Quem acompanhava o Senna de perto percebeu logo a mudança. O Lemir Martins, que escreveu o livro chamado Uma Estrela Chamada Senna, chegou a soltar que a Galisteu tinha sido o grande amor da vida dele. O Flávio Gomes, que manjava tudo de Fórmula 1, chegou a contar. Notei uma diferença absurda no Senna. Ele ficou mais leve, tratava as pessoas melhor, parecia mais tranquilo e também relaxado. Os melhores momentos da carreira do Senna foram enquanto ele estava ao lado dela. Mas enquanto o romance ele bombava na mídia, nos bastidores a história era completamente diferente. A família Senna nunca engoliu esse relacionamento, nem um pouquinho. A Viviane, que era a irmã do Ayrton, ela enxergava a Galisteu como alguém de um mundo totalmente diferente, ou até mesmo uma oportunista. E isso era uma alfinetada tanto para a diferença de idade, quanto para o trabalho dela como modelo e a carreira dele como Senna. Na cabeça dela não fazia sentido. A mãe do Senna, a dona Neide, que todo mundo chamava de Zazá, era quem realmente mandava na família. Super conservadora, tinha um filho na palma da mão e não aprovava bem o relacionamento que ele tinha com a Galisteu de forma alguma. O pai, seu Milton, e mais conhecido como o Milton, era mais tranquilão, mas a palavra final sempre era da dona Zazá. Quem é casado entende muito bem disso. E um lance que pesou muito foi quando Senna foi na casa da Adriane, que ficava na Lapa, em São Paulo. Uma casa simples, com os perrengues normais de uma família comum. Dizem que ele viu alguns problemas familiares que deixaram a família dele ainda mais resistente. Cara, e anos depois, numa entrevista para Veja, a própria Adriane Galisteu, ela admitiu. E ela contou: eu era uma menina muito diferente da mulher que sou hoje. Eu vivia problemas muito importantes na minha vida naquela época e que não podiam ser ditos. Então, eu vivi um relacionamento com o Ayrton meio à parte. Ele sabia de tudo dos meus problemas. E ele foi, inclusive, na minha casa, na Lapa, conheceu a realidade da minha família, conheceu a minha mãe
e aí ela contou outras partes também. Mesmo com essa barreira, o namoro ele durou ali em média 18 meses. Foi o tempo ali que a Adriane ela ficou grudada nele quase em todas as corridas, até aquele domingo terrível em Imola. E esse vai ser um vídeo que eu vou contar em breve um pouco mais também sobre a história do Senna. Mas vamos voltar aqui. Em 1º de maio de 1994, um domingo que infelizmente veio mudar tudo. A Adriane ela estava em Portugal, esperando para encontrar o Senna depois da corrida. Ela assistia tudo pela TV quando rolou o acidente na curva Tamburello. Depois ela contou que tinha implorado para ele não correr naquele dia. Estava com um pressentimento ruim, já que tinha rolado outro acidente naquela mesma pista, só que no dia anterior. E infelizmente, um outro piloto também ele veio a óbito. Quando confirmaram a morte de Senna, o plano da Adriane era óbvio: voltar para o Brasil com o corpo e ficar junto da família dele nesse momento tão delicado. Mas o que rolou no cemitério do Morumbi foi o começo de um processo de exclusão e ela continua até os dias de hoje. Inclusive, o jornal O Globo ele contou no dia seguinte que o carro da Adriane foi praticamente o último a entrar no cemitério. Enquanto isso, o carro da Xuxa, que tinha namorado Senna durante 3 anos antes, foi o segundo a entrar. E quando a Adriane finalmente conseguiu chegar onde o corpo estava sendo velado, só tinha 2 cadeiras vazias. As 2 eram do lado da Xuxa. E assim, ela acabou consentindo, né? Ela sentou e ficou quieta. Ninguém da família ali veio falar com ela diretamente ou dar um abraço de uma solenidade, de pêsame, de tristeza. Nesse mesmo momento, ela se sentiu completamente rejeitada também pela própria família do Senna. Logo depois, alguém chamou a Xuxa para sentar ao lado do Leonardo, irmão do Senna, deixando a Adriane completamente sozinha. Tá, e se vocês acharam que essa é a pior parte, nem pensar. O pior veio depois, no final. A Viviane, ela convidou a Xuxa para voltar no carro da família, enquanto a Adriane teve que ir a pé até a saída e pegar um ônibus com os convidados comuns. Para quem estava lá ou leu as notícias depois, ficou na cara: a Adriane não era bem-vinda na família Senna. 2 meses depois do acidente, ainda tentando lidar com tudo, a Adriane começou a escrever um livro chamado Caminho das Borboletas, meus 405 dias ao lado do Ayrton Senna. Numa entrevista para o Globo, durante esse período, ela disse que escrever estava ajudando a processar melhor a perda. E quando perguntaram sobre o tratamento estranho no velório, a resposta dela surpreendeu a todos. E nesse velório, eles separavam as pessoas por um adesivo. A de amigo, F de família e de imprensa. Eu ganhei um A de amigo, mas eu não estava ali para disputar F de família. Eu estava ali com uma dor que não cabia dentro de mim. Podiam não ter me dado nada daquilo, eu pegava a fila de fã. O lugar que eu estava não fazia a menor diferença. Eu não senti nada do que eu vi depois nos jornais, nada do que eu li depois na imprensa. Tudo que eu vivi lá, eu vivi naturalmente. Então eu me recolhi na minha insignificância e na minha dor mesmo e fiquei ali. A Adriane afirmou que estava tão abalada no momento que ela nem percebeu nada de estranho na hora. Achou tudo comum e até mesmo normal. Até mesmo a presença da Xuxa. E só depois de semanas vendo noticiários é que ela caiu na real e entendeu a gravidade do problema. E nessa mesma entrevista, ela falou que não guardava rancor algum da família do Senna. E até então entendia que todo mundo estava mal por causa da perda repentina. Mas a treta ficou ainda maior em 1995, quando a Adriane ela posou pelada para Playboy. E pasmem, a revista ela vendeu horrores, mas jogou mais lenha na fogueira para que houvesse essa treta real entre as 2 famílias. Segundo a própria Adriane, ela já tinha feito umas fotos para a revista antes mesmo de conhecer o Senna, mas seria só para aparecer numa sessão menor. Quando contou pro namorado, ele não curtiu e ligou para a revista tentando cancelar tudo. Depois que o piloto morreu, a Adriane estava passando um certo perrengue. Sem grana e sem fazer trabalho, nem mesmo de promotor, ela começou a se ver num momento muito delicado. Aí, ela topou fazer o ensaio novamente, que acabou sendo um dos mais vendidos da história da revista até os dias de hoje. E a bomba estourou mesmo em 1996. Numa entrevista para o jornal francês chamado Paris Match.
A Viviane Cena, irmã do Ayrton, meteu o pau direto, dizendo: ela devia trabalhar como todo mundo em vez de ficar explorando a memória do meu irmão. Nem vou falar todos os problemas que ela causou para nossa família, porque isso é um assunto particular. E essa guerra, ela virou oficial, lá em meados de 1997. Os documentos internos do Instituto Cena vazaram na imprensa, mostrando que tinha uma ordem expressa para excluir a Galisteu de qualquer evento ligado diretamente ao piloto. E anos depois, no documentário da Xuxa, que passou na Globo, a Viviane mandou a real. Disse que a Xuxa tinha sido o grande amor da vida do Ayrton. Mas que como os dois eram famosos demais, nenhum podia largar a carreira pelo relacionamento. Mas claro, impossível, né? Xuxa podia, mas Galisteu jamais. Foi quando então, a série da Netflix, ela teve um ressurgimento ali da polêmica de modo geral. E em 2024, 30 anos depois da morte do piloto, a Netflix finalmente lançou a série chamada Cena, um projeto que demorou cerca de 12 anos a sair do papel e foi direto para a produção mais cara da Netflix ali, em média, pro Brasil até então. E aí veio o choque. Em 6 episódios sobre a vida do cara, a Adriane Galisteu, que foi companheira dele nos últimos 18 meses, aparece por exatos 2 minutos e 34 segundos. Por outro lado, a Xuxa, que apenas namorou o Cena lá atrás, entre 1988 e 1990, ganhou praticamente um episódio inteiro falando do romance deles. E a explicação veio da boca da sobrinha do piloto, a Bianca Cena, numa entrevista para o portal Splash. Ela admitiu na cara dura que a família meteu o bedelho na produção. Ela quis maquiar algo que talvez não fosse tão real. E aí as falas dela foram assim: normalmente, os produtores compram os direitos e fazem o que bem entende. Não queríamos isso com o Ayrton. A gente ficou em cima o tempo todo para garantir que mostrasse o verdadeiro Cena. E quando perguntaram direto sobre terem cortado a Galisteu, a resposta ela foi aquela enrolação, o famoso emblomeixo, alegando assim: o foco não era o lado romântico do Ayrton. Isso não era o que fazia a história dele importante. Mas engraçado, né? A Galisteu, ela durou 2 minutos e a Xuxa teve um episódio inteiro? Fica a dúvida. E chegou a rolar um papo que a participação da Adriane só não foi completamente apagada porque os criadores bateram o pé dizendo que seria falsificar a história. E a Adriane não ficou quieta e ela acabou soltando um vídeo no Instagram que viralizou. Parabéns, porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. O meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele. Porém, foi ao meu lado e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram. Eu vivi essa história. E eu tô falando para vocês não o que eu ouvi, não o que eu vi, mas sim o que eu senti, o que eu vivi. Gente, o que tá acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. O caso bombou fora do Brasil também. Jornais como o The Guardian e o Le Monde falaram de episódios como um exemplo de briga pelo direito de contar a história, vamos dizer assim, e questionaram até onde uma família pode controlar a biografia de alguém. Atualmente, quase 30 anos depois da morte do Cena, a Adriane está casada há 14 anos com um empresário chamado Alexandre Iodice e tem um filho, o Vitório, de 10 anos. Ela produziu um documentário dela chamado Barras Invisíveis. Ele foi lançado em 2024, onde ela surpreendeu com um tom bem mais de boa, falando sobre o seu desentendimento com a irmã de Cena. E ela chega a ressaltar: se a Viviane quiser conversar, estou aqui. Entendo que eles me julgavam pela adolescente problemática que eu era, e não pela mulher de 51 anos que me tornei. Do outro lado, a Viviane Cena não toca mais nesse assunto, publicamente ali desde 2020. O Instituto Ayrton Senna segue fingindo que a Galisteu nunca existiu nos materiais oficiais. Como disse um historiador brasileiro chamado Marcos Gutermann, ele fala: quando você tenta apagar um pedaço da história, acaba chamando mais atenção para ele. Essa história toda faz a gente pensar na seguinte questão: quem é que tem direito de definir o legado de uma pessoa famosa? A família, que quer proteger a imagem, ou todas as pessoas que fizeram parte da vida dele? Cada um com sua versão da história.
correto? E cada vez que essa história ela volta, o debate ele começa de novo. A tentativa de apagar a Galisteu, ela acabou ironicamente dando mais visibilidade para a história dela com o Senna. E isso foi quase um tiro na culatra. Imagina que a família do Senna ela tem o interesse de apagar parte da história com a Galisteu e acabam fazendo isso de uma forma tão certa, mas tão certa na cabeça deles, que isso trouxe mais visibilidade para o caso. E aí, é óbvio, o nome dela acabou se estourando mais e mais e mais, trazendo mais visibilidade e mais contextos para que as pessoas pudessem buscar e confirmar histórias que Galisteu, ela realmente foi o grande amor do Senna. E você, o que acha? A família do Senna, ela tá certa em querer controlar o legado do piloto, cortando partes que não curtem? Ou a Adriana merece seu lugar na história por ter sido importante nos últimos meses da vida dele? Bem, essa é uma dúvida que eu vou deixar para vocês me falarem um pouco mais. Solta aqui nos comentários o que você pensa. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui maroto e se inscreve no canal. Não se esqueça de clicar nesse sininho aqui. No próximo vídeo você vai ser o primeiro a vê-lo. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Fui!